Na quinta-feira, né? Na quinta-feira, para quem teve a oportunidade de acompanhar, eu recomendo que vocês deem uma olhada, tá, pessoal? Na quinta, eu mostrei como que você faz aí uma estrutura, né? De fazer aí um dos pontos críticos aí em qualquer projeto de sistemas digitais é fazer uma amostragem em condições desafiadoras, né? Um dia que eu estava sofrendo aí com esse. Porque o sistema digital, muitas vezes, você desenhar ele, entender assim como que ele vai funcionar, né? A grosso modo, a gente consegue imaginar, tá? Só que realizar, né, muitas vezes não é tão trivial, tá certo? Eu mostrei aqui na aula passada, eu contei um pouco aí do meu histórico, né, com microcontroladores, com kits, né? Eu investi bastante tempo lá nos kits da Texas Instruments, e aí, na época, eu não conhecia, né, quando eu fui para o FMG, eu conhecia mais o PIC e o Arduino, tá, pessoal? E aí, o que que acontece? De cara, tinha alguns requisitos, quando a gente começa a falar em amostragem passou de kilohertz, né, milhares de amostras por segundo, você já começa a ter um problema, né, porque muitas vezes esses hardware, esses mais comuns, eles não conseguem, não são hardware que são pensados, né, para ser de tempo real, né, para ter. Aí você tem que partir para alguma outra linha aí de hardware, tá? No caso da minha escolha da Texas, né, na época dando uma olhada, sem conhecer muito e tal, não tinha experiência prática, aí com os kits, né, então nós acabamos compramos lá 10 mil, na época 10 mil dólares, né, importado. Eu até mostrei aqui na aula passada vários exemplos, né? E aí comecei a investir, né, para programar em cima desses kits, tá? E aí, pessoal, o projeto, o que a gente tem procurado hoje em dia são hardware que tem bom suporte para amostragem e que tem integração com a rede, tá? Então, o RS, de preferência que você consiga, né? Para quem já fez um programa usando socket, ou usando alguma implementação de HTTP, né? O Arduino tem alguns exemplos prontos. Se você abrir o Arduino lá, tem vários exemplos, né? Vários clientes que você pode rodar. Mas juntar isso tudo não é uma tarefa fácil, tá? Juntar boa amostragem, bom poder de processamento e enviar esses dados para um outro ponto, esse é o desafio. Eu acredito que daqui a uns 5, 10 anos, né, isso aí vai estar bem dominado, mas hoje, o ano passado, eu lembro no início do ano, quando eu estava tendo esses problemas aí com esses kits da Texas, eu mandei um e-mail, né, fiz um scriptzinho, fiz um texto, tá, e mandei lá para o grupo da UFMG, aí onde tem professor, onde tem aluno, onde tem um... no geral, você ter isso no papel, as pessoas sabem, né, do que se trata, né? Eu tenho um sinal, que o sinal tem tem uma frequência de entrada, né? E aí eu quero criar o meu hardware para pegar esse sinal aí aí eu lembro que o Aguirre, né, Luiz Aguirre, um professor muito renomado lá da engenharia elétrica, ele é o orientador do Joca, né, do João Carlos. E aí ele me respondeu, né? Falou assim, rapaz, esse negócio aí a premissa básica do negócio, no meu caso, né, tem 3 pontos críticos. Amostragem uma amostragem em velocidades bem altas, né? Processamento e integrar isso com rede para frente, tá? Então, na época, a gente comprou uns kits da Texas, não vou mostrar aqui hoje, porque eu já fiz isso na aula passada, então, quem tiver interesse é só pegar a gravação e dar uma olhada, tá? Mas eu chamei a atenção dos alunos da aula passada que, se eu tivesse tido esse V0, esse insight, do que eu mostrei para vocês na aula passada, isso teria me economizado muito tempo mesmo, pessoal.
Então, assim, aí, o que eu fiz na época? Nós compramos esses kits da Texas, né? E aí eu peguei um deles, que na época era o Delfino. O Delfino é um kit, ele não tem integração com rede. Mas enquanto eu esperava os kits chegarem, né, eram importados, eu comecei a programar, né, fiz um exemplo, né, de um sistema usando o Delfino, onde eu lia lá o sinal de tensão, de corrente, e aí eu montava o gráfico de espectro, tá? Com esse gráfico de espectro, eu conseguia pegar lá a potência reativa, potência ativa, né? Só que não tinha rede, tá? É um software de loop. Eu pegava, fazia o processamento e imprimia lá, né? E aí, para o que eu estou fazendo, na época, fiz um trabalho lá de uma disciplina, me atendeu, tá? Só que aí, quando eu fui pegar os kits que tinham o cabo RJ45, né? Que tinha lá as conexões, aí eu descobri que cada hardware deles tinha uma particularidade, né? Ora por uma biblioteca, ora... E aí falei, bom, tem que seguir aqui nesse mesmo caminho, nessa mesma linha, porque é o hardware que eu tenho, né? E aí comecei a meter bronca. Foi chegando um belo dia que eu fui caindo na tal de uma biblioteca LWIP, que é uma biblioteca que tem suporte à rede, tá? E aí, um belo dia, depois de trabalhar lá uns 3, 4 meses, batalhando em cima daquilo, eu cheguei simplesmente numa linha que escrevia assim, essa biblioteca não está pronta para esse kit, né? Então, eu falei, puxa vida, e agora, né? O que eu vou fazer? Estou investindo, né, tanto tempo trabalhando em cima desse módulo, e aí não tenho a rede. O kit simplesmente não tem a rede. Aí eu estava meio decepcionado com a documentação da Texas, com essa dificuldade, né? A Texas é uma empresa que ela tem 60% do mercado, assim, ela tem um mercado grande de sistemas embarcados, tá? Então, se você digitar aqui, ó, vou colocar assim, por exemplo, Delfino só para ter uma referência aí, é um kit, ó. Se você for quando a diferença de microcontrolador com kit é que esses kits já têm algumas chaves de botão de usuário, LEDs, né? Olha lá, é um kitzinho que você compra, igual esse lado esquerda, direita aqui, tá vendo? Aí já tem as entradas, né? Tem o ponto de conexão, já tem uma série de coisas nesses kits aí, tá vendo? Eu tenho aqui um monte aqui em casa, tem um cartão de memória, só que não... Professor, licença. Opa, sim. É que eu não estou vendo, não. Se você pudesse apresentar a tela, mostrar esse Desculpa, escrito, ia ser legal. desculpa, não. Idoso. Não, mas eu tô achando que eu estou apresentando. Vocês têm que falar comigo que chega esse horário, cara. Eu comecei a mexer. Não, assim, eu estou mostrando aqui achando que vocês estavam vendo, na verdade. Aqui, ó, esse kit aí, ó. Tá vendo? Esse kit aqui, na verdade, você tem um bloquinho aqui, né? E aí você coloca aqui a plaquinha e tal. E aí tem um lugar que você... Igual você faz lá com o PIC, né? Com aquelas... Você tem a interface lá, o RJ, a interface para ligar no seu PC. Só que ele não tem rede, tá vendo? Ele não tem rede nativa dele, tá? Então, esse Delfino, que foi o que eu comecei a trabalhar com ele, né? Eu fiquei bem animado no início. Falei, bom, esse negócio é bacana, resolve, faz o que eu preciso. O AD dele é um AD com 12 bits, né? Com 10, 12 bits. Então, o negócio é um foguete. Mas aí realmente não tem a integração nativa com rede, né? E aí eu falei, bom, então o que eu vou fazer agora? Aí os kits que eu comprei, que tem vários aqui comigo, na verdade, aí, pessoal, esses kits, cada um deles aí vai enveredar no lado da rede para um lado, tá? Então, para mim, aqui o negócio era a rede, né? Porque a minha proposta lá, eu precisava de rede, tá? Então, aí, no outro kit que a gente tinha aqui, que era o Hércules, né? O Hércules é um outro, eles colocam o nome, isso é bom, né? Mas o Hércules, ó, eu comprei aí a linha Hércules, são processadores mais potentes, tá? E aí, olha lá, eu tenho alguns desses aqui também. O Hércules, ele, tá vendo? Olha lá, o plug dele de rede lá. Quando eu bati o olho nesse plug de rede aqui, que eu vi esse negócio, cara, nossa, meu coração até gelou, porque eu falei, tem tanto tempo que eu tô atrás desse negócio,
Então, olha lá. Aí eu falei, bom, é só encaixar o cabo de rede aqui literalmente cair matando em cima desses kits para ver como é que funciona esse negócio dessa rede, né? Basicamente, eu preciso pegar os dados lá que o kit leu, né, e mandar isso para o outro lado, tá? Então, a minha experiência no início foi bacana. Fazer piscar um LED, aquele trem todo, aquele Hello World básico lá, o cabinho ali, ó. Só que aí, pessoal, o que acontece? No meu caso, eu fiquei muito decepcionado quando eu bati em cima dessa biblioteca LWIP. Essa biblioteca LWIP significa, né, Lightweight. Um camarada escreveu uma biblioteca, um projeto, olha lá, uma pilha leve. Ele fez a programação da pilha de protocolos TCP/IP para microcontroladores, tá? Então, se eu não me engano, esse cara aí, eu já li a respeito disso, né? Ele fez um negócio genérico, com suporte a socket, ó, isso aqui que a gente precisa, tá? Para quem já programou em Java, né? Já fez um programinha usando socket, alguma coisa aí, quando você bate o olho nesse aqui, o olho do cara até brilha. Por quê? Porque isso aqui é o que a gente precisa. Isso aqui que depende da parte industrial da coisa. Porque o PC, eu ponho um programa aqui para rodar aqui no meu PC e ele manda informação para o outro lado, né? O hardware, na verdade, o microcontrolador, ele é um PC de modo especial. Então, eu gostaria de ter essa integração, tá? Então, lá na documentação, eles vão falar com você que tem isso tudo lá. Tem essa biblioteca funcionando, tá certo? No meu caso, de tanto apanhar, né? Apanhar em cima disso aí, vocês podem ver que isso aí é tudo coisa lá, 2018, né? Eles estão sempre atualizando isso aí, tá? E aí, pessoal, no meio do ano passado, depois de ficar meio frustrado com esse negócio de tomar, né? Tem um suporte legal da ST, né? Uma comunidade que você coloca lá uma dúvida, eles te retornam, né? Aí eu tive que tomar uma atitude meio radical. Falei, cara, não está dando. Eu não tenho o ponto exato aqui agora para mostrar para vocês, mas na documentação eu estava tendo um problema, que aí simplesmente eu cheguei naquele ponto, o cara falou, ó, não tem solução para isso aí, tá? Essa biblioteca precisa ser evoluída, né? Os kits são novos. Esse kit que eu estou mostrando aqui para vocês, olha lá, ele está aqui esse Hércules aqui, ele tem uma interface RJ45, mas, na verdade, nós, comunidade mundial que desenvolve sistemas, nós somos, na verdade, os testadores desses módulos, desses hardware. E muitas vezes esses caras, eles vendem o kit, mas, na verdade, eles estão muito mais interessados no serviço que eles vendem. Então, eles não vão te atender na mesma velocidade. Se você tiver uma dúvida lá, algum problema, ele vai falar, ó, se vira aí na documentação, tá? E aí, pessoal, no ano passado, eu tomei uma decisão bem drástica. Eu tinha comprado uns kits da ST. Na época que nós compramos vários. Então, nós compramos esse STM32F4 107. Esses números assim são meio esquisitos, mas depois a gente acostuma com eles, tá? Esse F4 107. Aí eu falei, bom, essa placa, né, na época eu comprei um kit só, da ST, esse 407, tá? Aí na hora que eu estava apanhando, mas assim, muito, que eu não estava desistindo já de mexer lá com as linhas Texas, eu lembrei desse kit que eu tinha, que era o ST. Tem um mundo aqui, tá? Então, aí eu bati o olho na minha placa ST aqui, tá certo? Quando eu fui pegar a plaquinha que eu lembrei dela, a que eu comprei foi a única que não tinha interface RJ45, né? Então, na aula passada, aí eu comprei uma ST, deixa eu pegar ela aqui, só para vocês verem que eu não estou mentindo. Bom, ela estava aqui em algum canto, tá, pessoal? Mas, enfim. Aí eu falei, bom, vou então mudar drasticamente, porque eu vi
muitas pessoas falando que os módulos da ST funcionavam, né? Rede funcionava. Aí eu falei, bom, aí um professor meu lá do FMG, ele me deu uma dica, falou o seguinte, Geraldo, põe esses módulos, faz o programa no Arduino, que o problema do Arduino é performance, né? Mas deixa ele funcionando, porque a rigor tem mais gente no mundo mexendo com o Arduino, e aí quando ele estiver funcionando, você joga o programa para o seu hardware mais robusto. E assim eu fiz. Essa plaquinha aqui é o Núcleo L476RG, tá? Essa plaquinha menor aqui, ela roda com interface Arduino e ela tem um shield aqui, uma placa de cima que você pluga o RJ45 nela e ela funciona, tá? Eu tinha uma placa, a primeira placa que eu comprei dessas ST não tinha essa interface RJ45 nativa, tá certo? Ela não tem isso aqui. Aí eu comprei F4 107, tá? Aí que vai mudar de uma para outra vai ser ter rede, não ter rede, tá? E na aula passada, pessoal, quem teve a oportunidade de acompanhar aqui, eu mostrei essa placa, é uma placa núcleo F4 F767ZI, tá? Essa placa, ela tem uma RJ45, ela tem 3 conversores AD, você faz uma amostragem nela, uma coisa de louco, em velocidade mega samples, milhões de amostras por segundo, de kilosamples, né? Aí vai depender tudo do número de bits que você vai usar da placa, né? Mas eu mostrei aqui um exemplo, onde você usa amostragem junto com DMA, tá? Acesso direto à memória, e aí eu mostrei um exemplo onde eu configurei essa placa e disse, olha, eu quero fazer uma amostragem do pino 0 a 0, tá? Eu vou ligar um sinal de tensão aqui dentro. Então, o meu buffer vai ser um buffer que tem uma quantidade um tamanho, né? Um determinado tamanho, e aí eu vou visualizar quais são os valores, né? Eu vou fazer um processamento em cima dessa placa, tá? Então, quem não teve oportunidade de acompanhar, pessoal, dá uma olhada lá na gravação. Eu mostrei como fazer isso. Obviamente que precisa dos kits, né? O ideal é vocês estarem com os kits, mas aí vocês futuramente, se for procurar algum hardware para rodar aí a aplicação de vocês, eu recomendo esses hardware aí, tá certo? Então, se fosse para eu falar assim, para qual caminho eu vou seguir nisso aí, Geraldo? Isso aqui é uma placa, ó, STM, essa que eu estou mexendo, 429ZI. Essa placa aí, ó, é uma placa, até então, né, ela está me atendendo. Eu já fiz programação em rede com ela, mostrei na última, aqui, ela tem um conector RJ45, ela tem uns pinos aqui com conversor AD aqui de 12 bits, tá? Ela tem um RJ45, você pode plugar aqui, ó, tá certo? Plugar, e aí tem os botões de usuários, né? Na própria placa tem um botãozinho aqui, ó, aqueles botõezinhos lá que a gente fica programando em microcontroladores, né? Eduardo Luz, ele ensina para vocês lá, ou o Allan Kardec, dependendo do kit. Não sei se tem os kits mais novos lá, né? Que já tem os botões pré-programados, né? Com os endereços e tal. Então, isso aí a gente precisa de mais gente para mexer com isso, tá? E aí tem as bibliotecas, né? Essas bibliotecas aqui que já implementam várias funcionalidades, né? Hoje eu precisei lembrar aqui como que faz imprimir um float, né? Usando a interface serial aqui do meu kit. Aí eu tinha um código aqui que eu tinha perdido e tal. Sei que eu demorei uns 5, 10 minutos aqui para colocar o negócio para funcionar, tá? Mas no que interessa para nós, pessoal, esses kits, eles têm AD paralelo, 3 ADs, ele trabalha com velocidade hardware na casa aí de 180 MHz, conversor AD de alta velocidade, suporte à Ethernet a 802.3. Eu vou falar para vocês que eu tenho os kits aqui e já fiz os programas, eles funcionam, tá? Só para vocês terem a gente vai, só para gente, eu tenho aqui atrás aqui do meu módulo, né? Eu tenho aqui eu condicionei o sinal para 1,5 volt. Então, a interface C padrão, tá certo? Uma interface bacana, fácil de mexer, tá? Então, se eu ver aqui no
Não vou aprofundar nisso, como eu falei hoje, porque a gente já viu isso na aula passada, mas aqui a interface, quem está acostumado com Eclipse, STM32, CubeIDE, esse STM32 aí é a IDE, né? Então, só para vocês terem aqui está a interface dele, interface C, né? Interface C padrão. Aqui tem 3 pontos que eu vou parar esse programa aqui, ó. Tá? Eu tenho um buffer que ele está configurado. Ele está configurado para encher um buffer, né? Com as amostras, com as conversões AD, tá? Eu fiz aqui, eu implementei DMA, um DMA onde eu defino um vetor de um tamanho, no número de amostras. Aqui eu coloquei ele aqui para rodar só, para preencher 64 amostras, né? Aqui o tamanho do buffer, tá? E aqui, eu tenho aqui uma variável, que eu chamei aqui um vetor, né? Valor do buffer. Esse valor do buffer tem aquele comprimento, e os valores RMS, que eu faço o cálculo desses valores digitais que foram lidos, tá certo? E aí, olha só que negócio interessante. Na própria programação, na hora que ele preencher a metade desse buffer, tá? Na hora que ele for mandando a informação para o buffer, primeiro eu tenho aqui uma chamada, que é quando o buffer estiver completo, tá? Eu paro num ponto que fala, na hora que esse buffer tiver feito completo, né? Na hora que ele estiver realizando preencher a metade desse buffer, e ele preencher esse buffer completo, gera para mim uma chamada, uma interrupção, tá? E aí ele para nesses pontos, e aí nesse ponto eu faço o meu processamento, que é fazer no meu caso aqui, eu estou calculando o valor RMS desse vetor, tá? Então é um negócio que vale a pena vocês gastarem um tempo, investirem, né, nisso aí, tá, pessoal? Eu sei que cada um aí tem um interesse aí dentro do curso, mas essa área de... Deixa eu rodar ele aqui, ó. Então, eu condicionei aqui, o meu condicionamento de sinal está condicionado para menos... ele está com 1 volt, 2 volts pico a pico, com nível DC em 1,5, tá? Então, ele está com nível DC em 1,5, justamente porque ele está condicionado com 1,5 porque eu preciso, né? A entrada do meu kit aqui é 3,4 volts. 3,4 volts, tá? Então, em 3,4 eu centro o sinal, a referência dele em 1,7, e aí a senoide fica com 1,3 atenderia, né? Que é 1,7 mais 1,3, 1,4, daria 3,1, tá? Sem estourar a entrada da placa. E de 1,7 menos 1,4 dá em torno de 0,3. Então, se eu rodar esse programa aqui, ó, ele vai... Aqui eu não estou precisando daquela placa para queimar o pique, não preciso de nada daquilo, tá? Então, aqui, ó, estou mandando ele rodar ele em modo debug. Na hora que ele preencher a metade da placa, né, metade olha lá, ele está dizendo o seguinte, ó, acho que eu coloquei muito breakpoint aqui. Então, olha lá, aqui ele está me dizendo que nesse ponto aqui do código, ele preencheu a metade daquele buffer, tá? Então, olha lá, esse conv half, isso aqui é uma chamada do próprio da biblioteca, ele está dizendo que se eu quiser ver a metade, esse buffer com os valores preenchidos, tá? Ele tem aqui, ó, nessa variável, ele está me mostrando o seguinte, ó, todos os valores desse buffer aqui estão com valor 0, tá? Mas aí ele está... se eu continuar deixando ele rodando aqui, vai chegar uma hora que ele vai calculando e preenchendo esse buffer para mim, tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Então, DMA, como eu falei na aula passada, pessoal, foi a primeira vez que eu vi um hardware com DMA realmente funcionando, tá? Pelo menos que eu tive a oportunidade de mexer, tá? Se eu tirar esses breakpoints aqui, né, para ele rodar mais rápido nos valores aqui das variáveis, aí eu vou tirar esse breakpoint, porque senão ele vai calculando 1 a 1, aí demora, tá? Mas se eu colocar aqui, eu fiz esse número de rajadas maior ou igual a 10.000, só para a gente ver o valor aí que ele calculou aí nesse processamento, né? Então, deixa ele rodando. Aqui tem timer, tem interrupção,
tem uma série de coisas, né, que eu posso... lá, aqui ele parou, tá? E aqui eu tenho os valores os meus valores, olha lá, das leituras digitais. Então, esse 2.707, 2.502, 2.278 são os valores digitais que ele leu lá na entrada da placa. Essa placa é uma placa de 12 bits, eu posso configurar ela com 10 ou com 12 ou com 8. 2 elevado a 10, 2 elevado a 12 dá 4.096 menos 1, tá? E aí eu posso fazer o meu processamento, ó. Esse ADC aí, buffer aí, é o valor do ADC, e esse valor do buffer aqui, ó, são os valores que ele fez o cálculo. Então, esse 0,5, 0,37, 0,18 aí, ó, são os valores da tensão que eu fiz o cálculo aí para cada momento desses aí, tá? Então, como eu falei, né? Então, olha lá, esses valores que vocês estão vendo aqui na tabelinha aqui são os valores que ele preencheu, tá? Os valores de tensão. No meu caso aqui, pessoal, eu condicionei o sinal da rede elétrica, que tem um valor de pico de 180 volts monofásico, condicionei para ter um VPP, né, uma tensão pico a pico de 2 volts, centrado em 1.7, tá? Então, depois eu preciso calcular a resolução dessa aplicação e jogar isso aqui para dentro, porque, na verdade, esses números aqui, essas tensões que eu estou vendo, ela representa uma tensão da rede elétrica. Então, eu preciso adequar isso aqui. Como eu estava mexendo com isso hoje, aí o que eu fiz? Gero o sinal no gerador de sinais que eu tenho aqui na bancada, configuro, né? Aqui está, faço a calibração, faço tudo, e depois eu jogo para os valores reais que eu preciso, né? Quanto que reflete isso aqui. Na verdade, o pico, o valor máximo aqui no lado direito aqui, isso vai representar para mim um sinal aí de 180 volts, né? E aí também tem o menos 180 volts, que seria o valor negativo, tá? Mas aqui essas amostras, ó, dentro de uma taxa de amostragem aqui que eu configurei, olha lá, a primeira amostra, o valor aqui de tensão está positivo, depois ele começa a ficar negativo. Vai lá no valor mínimo, depois ele volta para positivo de novo. Aí ele vai na outra metade do ciclo, ó, depois ele volta e começa negativo de novo. Então, aqui tem a frequência de amostragem que eu configurei, o número, né? O número de bits da placa e assim por diante, tá certo? Então, quem não teve oportunidade de ir na aula passada, pessoal, eu aconselho que vocês dêem uma olhada. Eu passei uma referência e fiz isso junto aí com os alunos, né? Mostrei aí como que a gente faz isso aí, beleza? Alguma pergunta aí, pessoal? João, você falou ficou curioso da placa aquela hora? Tô tranquilo, professor, entendi. Eu passei um link lá na aula passada, e lá está explicando como é que faz o exemplo usando configura o DNA, como é que configura o buffer, como é que faz essa amostragem, fazendo essa movimentação aí, tá? E aí eu gastei um pouquinho de tempo aqui para dar um refresh nisso aí, justamente para incentivar que vocês dêem uma olhada. Embora vocês não tenham kit, na hora que vocês estiverem lendo lá, vocês vão, assim, dizem que se o conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Eu estou dizendo assim, se vocês forem investir em algum kit aí, tá? Então eu recomendo que vocês invistam aí nisso aí que eu acabei de mostrar para vocês, porque funciona. Bom, eu testei por partes, né? Agora eu estou juntando isso tudo aí para ver tudo funcionando ao mesmo tempo, que é o meu desafio aqui nesses próximos dias aí, tá certo? Bom, pessoal, se alguém mais, alguém aí quer perguntar alguma coisa? Não? Caso não, nós vamos passar para a aula de hoje. Bom, então, o que acontece, pessoal? Eu passei, né? Eu espero terminar a unidade 2 aí desse livro aí hoje com vocês. Vou fazer 2 exercícios aqui para vocês entenderem. Separei aqui 2. Bom, coloquei um grampo aqui e agora o grampo já sumiu. Não, sumiu não, está aqui.
Eu pedi para vocês darem uma lida, pessoal, lá na unidade 2.1, né? Aí deu um tempo aí para vocês darem uma lida, né, nesses conceitos aí da unidade. E aí, eu mostrei para vocês também uma gravação, né, passei como referência. Eu vou mostrar aqui um seguinte sinal, tá? Eu tenho aqui um sinal, vamos ver se eu vou conseguir. Esse sinal, pessoal, ele tem uma amplitude. Esse sinal aqui, vou imaginar aqui um sinal, ele é uma onda quadrada, tá? Então, se eu puder aqui mudar aqui eu quero destacar aqui alguns pontos desse sinal. Eu queria colocar uma cor aqui. Vou colocar uma cor qualquer aqui, tá? Bom, então o que acontece? Esse sinal, vou usar esse aqui mesmo, porque eu não estou conseguindo colocar essa cor ali, tá? Veja bem. Então, imagina esse sinal aqui, tá? Esse sinal, ele se repete no tempo. Então, esse sinal, eu vou colocar aqui uma amplitude 4 nele, e esse sinal, como ele está se repetindo aqui no tempo, tá? Esse é um sinal periódico. Esse sinal, eu vou colocar aqui 0,5, instante-tempo dele, e aqui menos 0,5, que é outro instante-tempo, tá certo? Bom, o Fourier, ele disse o seguinte, o que é a série de Fourier de tempo contínuo? O Fourier, ele diz que qualquer sinal periódico, pessoal, qualquer sinal, se o sinal for periódico, esse sinal aqui é um sinal contínuo no tempo, e ele é periódico. Periódico. Ele diz o seguinte, que esse sinal, ele pode ser reconstruído como uma soma de senos e cossenos, tá certo? E ele deu a fórmula para a gente. Ele deu a fórmula, ele disse que esse sinal x de t vai ser igual a uma somatória com k igual a menos infinito até infinito, com um ck que multiplica um e elevado a jk ômega 0 t. Tá? E esses ck's aqui, pessoal, esses coeficientes, a gente vai calcular eles, a gente vai pegar apenas um período do sinal, tá? Dentro x de t que multiplica e elevado a menos jk ômega 0 t dt. Bom, o Fourier entregou essa ferramenta aí para a gente, ó, tá certo? Lá na matemática, né, normalmente eles colocam isso aqui numa forma de senos e cossenos, uma somatória. Mas a gente já viu, pessoal, que é elevado a esse jk ômega 0t. Se a gente aplicar Euler aqui, isso aqui, na verdade, é cosseno de k ômega 0t mais j seno de k ômega 0t. É a mesma fórmula, tá? Só que representando ela de uma maneira diferente. Então, o que acontece? Essa equação de cima aqui, pessoal, a gente chama equação de síntese. De síntese. Nós chamamos isso aqui de equação de síntese. E essa equação de baixo, nós vamos chamar de equação de análise. Equação de análise, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, na verdade, pessoal, esse E elevado a jk ômega 0t, tá? Isso aqui, se você desmembrar isso aqui, vai ser um cosseno e um seno. E o cosseno e o seno, ele vai ter uma amplitude que vai variar de menos 1 a 1. E esse CK aqui, pessoal, na verdade, o que são esses CKs? Cada K desse aqui, na verdade, é uma determinada frequência para compor esse sinal de cima aqui, ó. Esse sinal, tá certo? É isso que ele vai tentar fazer aqui junto com a gente, ó.
Então, na hora que você está calculando esses CKs aqui, na verdade, você está calculando os coeficientes da série de Fourier, tá? Aí você, como eu disse que existem as propriedades matemáticas, né? Esse sinal ele se repete no tempo. Na verdade, como esse sinal ele é periódico e ele é contínuo no tempo, quanto mais você for colocando aqui coeficientes aqui dentro desse camarada, melhor vai ficar a aproximação sua desse sinal, tá certo? Melhor vai ficar essa aproximação aqui. O que eu vou fazer aqui hoje? Lá naquela gravação que eu apresentei para vocês, lá tem o cálculo, né? Que eu vou fazer aqui rapidamente, mas lá tem um passo a passo para vocês fazerem esse cálculo aí, tá certo? Então, e na medida que a gente melhorar essa aproximação, tem algumas particularidades aí desse sinal, tá? Então, eu já coloquei aqui e vou chamar a atenção de vocês para os pontos principais, né? Eu vou colocar aqui CAT 332. Professor, licença mais uma vez. Sim. Só uma coisa, você definiu o secale como sendo 1 sobre T0, que multiplica a integral, né, x de t, mas ela não está definida entre T0 e algum valor? Só um minutinho, João Marcelo, deixa eu só... É que você tinha escrito só T0. Na hora de definir a integral, eu fiquei na dúvida. Esse zero aí é um período fundamental. Na verdade, quando eu estou... Isso aqui não é... Essa figura de cima aqui, ó, isso aqui, se eu pegar esse ponto aqui, até esse ponto aqui, não é um período? Não é um período? Um período. Então, aquele T0 ali seria o intervalo de tempo do período fundamental do sinal. Então, desse ponto aqui até esse ponto, ó, isso aqui, quando eu coloco T0 aqui, é a mesma coisa de você falar assim, de menos meio a meio. Entendi. Então, eu defino a minha integral ali no período fundamental, né? Tipo, isso. Como ele é contínuo e ele vai ser periódico, pode ser, sei lá, de 1 a 1, por exemplo, que aí já o período está sendo de 1, né? Não, mas aqui o período completo de 2π, o período completo ele é de 1, né? Dá uma unidade de tempo, né? Aí o que eu faço? O período de integração você vai pegar entre dois pontos que delimitem um período, tá? Que delimitem um período. Por exemplo, você poderia pegar aqui de 0 a 1, nesse ponto aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 0. Você poderia fazer essa integral de 1 sobre T0 de 0 até 1. Só que você vai ter que fazer esse cálculo considerando esses intervalos aqui, tá? Então, quando eu fiz de menos meio até meio, é porque eu escolhi o meu período fundamental aqui, ó. Tá certo? Esse T0 aqui, o 0, denota um período fundamental da onda que eu tenha escolhido, tá? No caso aqui de menos meio a meio, né? Que na hora que eu colocar a integral aqui, eu vou precisar colocar esses limites de integração, de menos meio até meio. Tá certo aí, João Marcelo? Show de bola, show de bola. Então vamos lá. Como não é muito, eu não vou gastar muito tempo aqui, pessoal, porque já está aqui a amplitude aqui é 4, tá? Então, só para vocês lembrarem aqui, essa amplitude é 4, o período de integração é de menos meio, até 0,5, beleza? Então, eu vou salvar esse ponto aqui e vou usar essa fórmula para chamar a atenção de vocês a alguns pontos. Primeira coisa, pessoal, então nós vamos aplicar para calcular os coeficientes. Então, lembrando, o meu CK, lá da fórmula, que são os coeficientes, ó, isso vai ser igual a 1 sobre T0, multiplica. Aí o meu período de integração, né, o que acontece? Lá se eu falei que o T0 é o período fundamental, eu posso fazer uma integração de menos T0 sobre 2, concorda? Que é o meu período da onda, qualquer sinal periódico eu posso fazer isso. Até T0 sobre 2, tá? De x de t, que multiplica E elevado a menos JK ômega 0t. Bom, se vocês olharem lá nesse sinal, pessoal, o sinal de menos, o T0 dele lá, na verdade, é o menos meio.
Então, isso aqui ó, vai ser a integral de menos 0,5 até 0,5 desse valor x de t de e elevado a menos jk ômega 0 t. Concorda? Só que se vocês olharem aí, pessoal, no período, no intervalo de menos meio a zero, a amplitude de x de t é zero. Então, eu posso separar isso aqui ó, de menos 0,5 até zero, né? Isso aqui, na verdade, esse x de t aqui, ó, que multiplica esse e elevado a menos jk ômega 0 t, dt, mais, né? Isso aqui de 0 até 0,5. Posso fazer isso, né? De x de t, de e elevado a menos jk ômega 0. Esse zero é para denotar o período fundamental. Esse pedacinho aqui, ó, isso aqui é zero. O próprio sinal aqui já é zero, tá? Na integral aí desse pedaço aí da função x de t aí é zero. Então, isso vai ser igual. Então, eu vou fazer a integração só de 0 até 0,5, né? Bom, a amplitude do sinal, eu deixei um sobre t0 de fora aqui, né? Tem um sobre t0 multiplicando aí, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre t0, que é o período fundamental, integral de 0 até a metade do período aqui sobre 2, que multiplica. Tem a amplitude desse sinal aqui, pessoal, nesse período é 4. A função amplitude, se vocês olharem lá na figura, é uma função, né, que está com amplitude 4, menos jk ômega 0 t. Isso dt. Então, esse valor aqui, na verdade, vai ser 4 sobre, né, vou tirar esse 4 aqui da integral, 4 sobre t0, que multiplica de 0 até t0 sobre 2, que multiplica e elevado a menos jk ômega 0 t dt. Tá certo? Então, esse resultado aqui, nós vamos aplicar nós vamos aplicar aí no restante aí do exercício, tá? Bom, mas a gente sabe, pessoal, que a integral de e elevado a x dx, isso é igual a 1 sobre a, que multiplica e elevado a x. Tá certo? Bom, então, resolvendo lá a integral, isso a gente sabe disso aí. Então, aquela integral lá, né, continuando ela aqui, vai ser 4 sobre t0, que multiplica 1 sobre menos jk. Esse menos jk é o que estava multiplicando o t lá, tá certo? K ômega 0, que multiplica e elevado a menos jk ômega 0 t. E agora eu vou colocar o período de integração, que é de 0 até t0 sobre 2. Tá certo? Bom, a gente sabe, pessoal, esse ômega 0 aqui, ó, a gente sabe que ele é, na verdade, ômega 0 é igual a 2π vezes o F0, vezes a frequência fundamental do sinal, que é a mesma coisa de 2π sobre t, esse t0 aqui, ó, né? Isso implica que ômega 0 t0, isso é igual a 2π. Então, a gente vai usar isso aqui, ó. Na hora que eu for substituir esse t0 sobre 2 aqui no t, vai aparecer um ômega 0 vezes t0. Tá certo? Vai aparecer um ômega 0 vezes t0. Então, esse ck's aqui, levando essa substituição, né, o ck aqui, na verdade, eu esqueci de colocar o ck aqui. O ck vai ser igual a 4 sobre, bom, menos jk. Se eu pegar esse ômega 0 aqui, ó, tem um t0 multiplicando aqui, tá vendo? Se eu pegar esse t0
vezes ômega zero, já vou substituir, ó, 4 sobre menos JK 2π. Peguei esse 2π aqui, peguei esse ômega zero, T0 ali, tá? Que multiplica E elevado menos JK ômega zero, T0 sobre 2, tá? Então, essa substituição aqui saiu de onde? Saiu, eu fiz a substituição do T0 sobre 2, ó, no T0 sobre 2, tá? Aí ficou ômega zero multiplicando o T0, e esse sobre 2 é o intervalo de integração que foi colocado aqui. Tranquilo? Menos um E elevado, vai aparecer um zero aqui, ó, porque esse zero vai substituir lá no... Bom, vai aparecer então E elevado a zero, pessoal, esse E elevado a zero vai dar 1. E aí, nós vamos lembrar lá na hora que eu fizer esse 2 ômega zero vezes T0, eu vou substituir por esse 2π aqui, ó. Então, vai ficar 2π sobre 2. 2π sobre 2 aqui, tá? Então, isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual. Então, vamos lá. Então, vai continuando, né? Vai ser igual menos a 2 sobre menos JK π, tá? Que multiplica um E elevado a menos JK. Bom, esse 2π aqui sobre 2, menos 1, foi o 2π que eu substituí o ômega zero vezes T0. Esse 2 aqui corta com esse 2. Isso aqui vai ser igual, pessoal. Esse menos aqui, ó, que está no denominador, se eu colocar ele aqui em cima, né? Para sumir com esse menos, eu vou inverter, tá? As relações aqui, ó, eu vou colocar 2 sobre JK π, 2 sobre JK π, e vou passar esse 1 menos para frente. Então, eu vou colocar aqui 1 menos, só invertir aqui o E elevado a menos JK π. Bom, esse 2 elevado a JK π aqui, pessoal, então a fórmula do cálculo dos coeficientes, ela está aqui, ó, tá? Bom, aí o que eu vou fazer aqui agora? Esses Ks aqui, na verdade, são as diferentes frequências que vão compor o sinal, tá? Então, lá na matemática, né, o pessoal coloca assim, cálculo do coeficiente zero. Aqui, pessoal, já vamos dar uma pitada da engenharia elétrica. Nós vamos colocar assim, ó, cálculo do nível DC do sinal. O nível DC do sinal lá elétrico é, na verdade, a componente de corrente contínua ou de tensão contínua que tem cálculo do nível DC, para o K igual a zero. O K igual a zero, tá? Bom, se você fizer o K igual a zero, né, você vai lá na fórmula e vai fazer o seguinte, o C0, na verdade, vai ser igual a 1 sobre T0, multiplica a integral, mesmo período, né, 1 sobre T0, de 0 até... de 0 até T0 sobre 2, de 4 dt. Vai aparecer um elevado lá, né? Esse elevado, na verdade, é do x de t dt, tá? Isso vai ser igual, o 4 aqui vai sair, 4 sobre T0, que multiplica. O dt vai ser um t aqui, de T0 sobre 2, de 0 até T0 sobre 2. Isso vai ser igual 4 sobre T0, que multiplica T0 sobre 2 menos 0. Bom, isso aqui, pessoal, na hora que eu eu fiz a substituição, esse 0 some, esse T0 aqui vai sumir, vai dar 4 sobre 2. Então, o que ele está dizendo para mim é que o primeiro coeficiente aí da série, o valor desse coeficiente é 2, tá? 2. Mas aí o que acontece? Lá na fórmula, né,
Jogando, então, eu fiz essa fórmula, ela está me dando o valor dos coeficientes, tá? Só que eu preciso, toma bastante cuidado nisso aí, tá? Eu encontrei a fórmula, mas eu preciso levar essa fórmula dos coeficientes na equação de síntese. Levando os valores dos coeficientes secas, né? Na equação de síntese, 2 pontos. Esse x de t, pessoal, o sinal x de t, na verdade, vai ser igual. Aqui, ó, nessa fórmula, vai ser a amplitude do sinal dividido por 2, tá? Mais uma somatório, agora vai aparecer o k variando de menos infinito até infinito, daquela fórmula que eu acabei de jkπ, e aí eu vou colocar aquele 1 menos e elevado a menos jk π. Isso aqui são os C0s, os CKs, tá? Que multiplica um E elevado a JK ômega 0T. Ômega 0T. Tá certo? Então, essa aqui, na verdade, é a equação de síntese. Se você quiser saber qual o valor de cada coeficiente, você vai expandir, né? Esse pedacinho aqui são só os CKs. Você vai expandir essa fórmula para cada valor de K, tá? Você usa a sua calculadora aí para você. Esse 1 menos, pessoal, naquela propriedade lá, para toda vez que o K, né, tiver um determinado valor, né, vocês vão lembrar lá para uns determinados valores de K, que esse valor aqui ele vai alternar entre menos 1 e 1, tá? Entre menos 1 e 1. Então, esse 1 menos, quando for menos 1, 1 menos 1 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Esse 4 aqui, na verdade, na hora que você fizer a fórmula, a representação dele, né? Quando ele for 1 menos 1 vai dar 0. Ele vai ficar alternando, tá? Ele vai ficar alternando aqui na hora que você fizer essas substituições, tá? Bom, se ele quiser que você calcule o valor do CKs, então você tem que colocar o C1 igual, né? Você vai substituir aqui no lugar do K, você vai colocar 2 vezes J vezes 1 vezes π, né? Que multiplica 1 menos, e aí você vai colocar E elevado a menos J, esse K aqui é 1 vezes π, tá? E aí você faz isso aqui na calculadora aí, né, para ver qual é o valor que vai dar aqui. Depois o C2 e assim por diante. Tá? O C2, o C3, o C4, o C5, tá certo? Bom, aqui só para chamar a atenção aqui, esse A0, pessoal, sempre, né, no caso da onda quadrada, vai ser amplitude. Se vocês olharem lá na amplitude lá do sinal, a amplitude é 4, tá? Então, o nível DC a gente confunde, tem muitas vezes que eu mesmo confundia muito isso. Aquele primeiro C0 lá, eu achava que aquilo lá era o nível DC, né? Na verdade, vai depender de onde ele está centrado. Se vocês forem ver lá, o C0 é 2, é o nível DC, onde ele está centrado. Mas a amplitude aqui desse sinal A0 aqui, se vocês forem lá no sinal, vocês vão ver que a amplitude dele está 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o número, quando ele vem puro aqui, é o nível DC do sinal, tá? Mas a fórmula para calcular esse nível DC vai ser a amplitude do sinal dividido por 2, tá certo? Bom, então tá aí, né? Essa série de Fourier de tempo contínuo. Vou mostrar aqui agora o sinal aqui no... vamos mostrar aqui o sinal. Então, enquanto o MATLAB está abrindo aqui, pessoal, o script está... O script, né, para essa representação aqui, desse
no material de vocês, ó, tem lá um diretório chamado série de Fourier de tempo contínuo, tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu dei esse mesmo exercício do ano passado, tá, para os alunos, e aí são dois pontos muito importantes que vocês têm que observar aí. Eu tenho um script chamado onda quadrada. Então, olha lá, tem esse exercício que eu acabei de mostrar aí para vocês, tá? Teve uns alunos que fizeram isso aí para mim no ano passado, que eu pedi isso aí na hora de. Mostrei, igual eu estou mostrando para vocês aqui. E na hora que eles foram montar o script deles, eles fizeram só o CK. Só que se você não pega. O CK, na verdade, pessoal, ele vai determinar a amplitude daquela frequência. O coeficiente, na verdade, esse CK aqui, ó, vai determinar o seno e o cosseno naquela amplitude e vai formar, porque aqui eu estou dentro de um somatório. Vai ser uma soma de senos e cossenos. Então, para a frequência 1, eu coloco C1 aqui. Aí ele vai me dizer qual a amplitude daquele seno e cosseno. Para a amplitude 2, ele vai me dizer. Para a amplitude 3, quando eu fizer a somatório desses sinais, vai me dar o sinal resultante. Tá certo? Então, alguns alunos chegaram, entregaram e não jogaram o X de T. Aí, na hora que o script rodava, aparecia aparecia alguns números, mas não aparecia o sinal, tá? Não estava aparecendo, não aparecia o sinal no script dos alunos. Aí eu tive que considerar só parte da solução, porque o sinal não aparecia, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, eu fiz aqui ele tem, né, nesse script. O que esse script tem aqui, pessoal? Esse comando aqui, ó, esse comando square aqui, se eu colocar 2πt, duas vezes 2πt, ele desenha uma onda quadrada. 2π, aí ele desenha uma onda quadrada aqui, tá? Então, se eu fizer só esse pedacinho aqui, ó, olha o que ele já vai mostrar aí. Ele desenha uma onda quadrada, de amplitude, amplitude 2, de menos 2 a 2, ó. Menos 2 a 2, tá? E aí está centrado em 0. Bom, aí o que eu fiz aqui, ó? Aí eu fiz, né, um N, coloquei aqui um label aqui, tempo, amplitude, né? E fiz um N variando, comecei esse N aqui com 1000. Vamos começar esse N com valor baixo aqui, 10. O que eu fiz aqui, pessoal? Para o somatório lá, para cá variando de menos N até N, né? De menos 10 a 10, aí eu estou dizendo para ele o seguinte, pula os termos nulo. Se K for igual a 0, esse contínuo aqui, ele ignora aquele K, incrementa o K, é como se ele ignorasse esse resto desse bloquinho aqui para baixo, tá? O secas aqui, então, é igual 2 sobre, aqui está a fórmula lá dos coeficientes que nós acabamos de calcular, tá? Eu pedi para ele imprimir o K e o CK, e aí eu fiz os FKs, né, para ele calcular aquele termo da série, e depois eu fiz um F igual a F mais FK. Eu vou acumulando no sinal F o valor dos FKs que eu estou fazendo o cálculo aqui. Vou somar o nível DC do sinal, esse D igual a 2 aqui, ó, eu estou fazendo a soma, que é o nível DC que vai deslocar o sinal para cima, para ele ficar com 2 unidades aí, ele ficar deslocado em 2 unidades. Ó. Então, se eu vier e fizer isso aí agora, o que ele está dizendo? Ó? O sinal, com esse valor de K, deu esse sinal azulzinho aí, tá? Bom, aqui tem algumas... observe que ele não está centrado em 0, a referência dele está em 2, tá? E quanto mais termos você considerar aí nesse K, pessoal, mais esse sinal azul vai aproximar daquele sinal, né? Daquele sinal que nós acabamos de mostrar. Ó. Se eu colocar aqui K igual a... Eu coloquei igual a 10, vou aumentar aqui para K igual a 100. É igual a 100. Então, se eu fizer isso aí agora, ó, aqui tem a gente tem que chamar atenção para alguns detalhes, né?
Tem um jeito de centralizar esse sinal pretinho aqui no 2 também, tá? Mas aí não faz muito, vem muito ao caso agora. Bom, aí, pessoal, o que acontece? Esse sinal aqui, ó, ele nunca vai ser uma onda quadrada perfeita, esse sinal azul, tá? Então, o primeiro, lá no livro, tem lá explicando isso aí certinho, né? Vocês podem dar uma olhada lá depois, que é o efeito Gibbs. O efeito Gibbs aí, tá? Aliás, eu estou achando que eu estava programando em C. O primeiro detalhe é que eu posso aproximar, colocar 1000, N igual a 1000 aqui, tá? E o pessoal na transmissão de sinal, né, o Gibbs, ele observou, né, na verdade, os matemáticos observaram o seguinte, tá vendo que tem um biquinho aqui nesse sinal, né? Esse é o chamado efeito Gibbs. O que acontece, pessoal? Essa integral, isso aqui é um sobressinal, né? Na hora que ele está chegando aqui, ele dá um salto aqui, tá? Lá na teoria de controle 1, né? Vocês viram isso lá. Essa integral, nos pontos de descontinuidade, a integral vai convergir pelo ponto médio. Tá? Então, se eu colocar aqui n igual a 100, só para ficar mais fácil aí da gente visualizar, né? Eu tenho um sinal, olha lá, considerando esse sinal aqui, né? O sinal x de t lá, tá? O sinal x de t, né? Nesse ponto, nesse biquinho aqui, é um ponto de descontinuidade. Se eu considerar um zero literalmente à esquerda, um zero à esquerda, né? E nesse outro ponto aqui no 0,5 é outro ponto de descontinuidade, tá certo? Então, nesses pontos, essa integral, a série, ela vai convergir para o ponto médio, tá? E aí isso explica o efeito Gibbs. Depois vocês dão uma olhadinha, né, lá no livro do Latte, que tem isso bem detalhado, contando a história, lá na engenharia elétrica, como que eles começaram a estudar esse efeito, tá? Esse valor, esse percentual em cima do sinal, como que eles fizeram, né? Primeiro, um matemático lá tinha chamado a atenção para o problema e achou que era um problema específico lá na aplicação da engenharia, né? Só que depois ele descobriu que o problema aqui é esse ponto de descontinuidade aí nessa série, tá? A integral lá não tem, ela vai convergir para o ponto médio, tá certo? Bom, pessoal, então esse exemplo aí mostra, né? É uma demonstração aí da série de Fourier de tempo contínuo. Isso aí ele está fazendo para a onda quadrada, tá? Na lista de vocês tem outro para o dente de serra. Se vocês repetirem o mesmo procedimento aí, fazendo a integral aí, né? Seja um sinal dente de serra, a gente coloca integrais mais fáceis, porque aqui a gente está interessado no conceito, né? E ver como é que aplica isso, tá? E aí para ver como é que a gente... mas aí vocês podem recorrer aí aos livros de cálculo quando tiver uma integral aí um pouco mais enjoada, tá? A notícia boa é que para nós da engenharia elétrica, nós vamos mexer muito com seno e cosseno, né? E aí são integrais fáceis, né? Na verdade, mais fáceis da gente resolver, tá certo? Bom, 8 e 7 agora, pessoal. 8 e 7, tá? Bom, agora eu vou dar uma passada com vocês aqui em cima do... Então, tá aí, tá? Esse mesmo exercício que eu acabei de explicar para vocês, ó. Cálculo do nível DC, né? Somatório, e ver o script do MATLAB. Eu vou compartilhar aqui Vou compartilhar com vocês aqui Então, ó... Fechar um pouco de coisa aqui primeiro, tá? Então tá aí, ó, onda quadrada, tá aí a resolução. Tá a resolução aí, tá certo? Então tá... Bom, aí, pessoal, na sequência, vocês querem me perguntar alguma coisa, não? Tá tranquilo, professor. Tá, então vou meter bronca aqui, tá? Meu plano aqui é terminar aí essa unidade, pelo menos da parte de série de Fourier. Bom, o que acontece, pessoal? Série de Fourier de tempo contínuo, né?
nós vamos analisar um sinal contínuo no tempo, tá certo? Contínuo no tempo. E esse sinal tem que ser periódico. Esse sinal tem que ser periódico. Então, deixa eu chegar aqui no ponto, tá? Então, tem lá as representações de sinais. Bom, então a análise de Fourier, pessoal, olha só que importante ferramenta que isso aí foi dado para a engenharia elétrica, tá? Então, está lá a fórmula, x de t igual a menos k de menos infinito a infinito, ck de e. Esse menos aqui, pessoal, tem um erro aqui, tá? Na verdade, esse menos, ele aparece aqui na hora de calcular os coeficientes, tá? Ele não aparece na equação de síntese, não, tá? Então, vocês vão lembrar o seguinte, a análise, ele coloca o nome equação de síntese e equação de análise. Análise é quando você vai calcular os CKs, tá? Os CKs. E aí você joga na equação de síntese para você reconstruir o seu sinal, tá certo? No sinal de tempo contínuo, sinal analógico, né, na hora de reconstruir esse sinal, quanto mais Ks aí você vai jogar dentro do seu sinal, tá? Então, na hora de montar um sinal contínuo no tempo, eu vou ter infinitos coeficientes, tá? Então, tá aí esse exercício que eu acabei de mostrar para vocês, tá aqui. Então, ele vai mostrar o passo a passo aí de como é que você faz esse cálculo, tá certo? Então, aqui tem os coeficientes, ó, discriminados, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5, tá? E aí ele foi jogando ali para ele substituindo os valores de K, tá certo? Lembrando, pessoal, que essa amarração da teoria com a prática, eu lembro que eu fiz um medidor de energia na época, né? Eu ficava lá programando cada aqui, cada ali, aquele trem todo. E aí depois eu falei, cara, esse K, na verdade, são as frequências, né? K igual a 1 é a frequência 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4. Olha só que bacana. Vocês lembram na matemática, quando o pessoal falava que o sinal par, o sinal ímpar, tinha as propriedades lá que os coeficientes pares, eles se anulavam, ele ficava zero? Aqui, ó. 2, 4, tá vendo? Esses valores 0 e 0 aqui vem a gente tira isso da matemática, mas aqui fica fácil a gente visualizar, né? Os coeficientes pares aqui, na hora que você joga esse 1 menos, vai aparecer. Quando aparecer menos, 1 menos menos 1 vai dar 2. Quando aparecer 1 menos 1 vai dar 0. Então, esse 0 aqui, tá? Então, isso aí fica fácil para vocês resgatarem isso aí lá da matemática também, tá? Bom, então tá aí, tá, pessoal? Na hora de calcular o C0 é o coeficiente relacionado ao nível DC, e aí ele só fez isso aqui de uma maneira diferente, tá? E ele está dizendo que o x de t aqui vai dar esse valor aqui. Ele usou uma notação aqui para considerar apenas os valores pares. Apenas os valores, já que ele está vendo aqui que toda vez que o k é zero, o k é par, o coeficiente está dando zero. Aí ele fez um artifício aqui, ó, ele fez k igual a 2m mais 1. Aí de maneira que ele vai pular os valores pares do m, tá? Então, na hora que ele fez m igual a menos infinito até infinito, de 1 sobre 2m mais 1. Então, esse artifício aqui foi para ignorar os valores pares aí de m, tá? Bom, então, pessoal, cada valor k aí, na verdade, que você vai jogando nessa fórmula, né, ele vai te chamar a atenção suas aqui, que são os harmônicos. Primeiro ele vai considerar aí, né? Então, olha lá, letra A. Aí ele melhorou a aproximação de K aqui, colocou mais valores, né? E aí ele, até o C, até o D, né? E aí foram as aproximações dos sinais aí. Vai te explicar o efeito do Gibbs. Gibbs, né? Estou falando Gibbs aqui, Gibbs, né? Vimos que o fenômeno Gibbs consiste em um sobressinal nos pontos de descontinuidade, né? Da função original, quando o número de harmônicos aumenta. Então, olha lá, isso aí tem
um problema, né, na engenharia elétrica aí, tem esses, como quando o sinal é contínuo no tempo, nós temos que resolver isso aí de alguma maneira, tá? Inclusive, pessoal, amanhã o Dani é um professor aí do DECAT, né, para quem teve a oportunidade de conhecê-lo, ele vai fazer a defesa de doutorado dele, tá? E a defesa de doutorado dele, pessoal, é sobre a história, né, tem um pouco de um contexto histórico, mas é um negócio bem bacana que ele faz uma abordagem sobre como é que foi lançado o primeiro cabo transatlântico, qual foi o impacto disso aí para a engenharia, tá certo? Eu indiquei para vocês, amanhã às 8 da manhã, vale a pena acompanhar, e não só por ser uma defesa de doutorado, mas é um colega aí, né, o Dani, e o que ele vai apresentar, eu assisti a qualificação dele, é um negócio muito bacana para o nosso curso. Então, mandei o link lá para vocês, então amanhã às 8, para quem tiver interesse, tá? Então, pessoal, uma outra forma de representar a série de Fourier de tempo contínuo é usando a forma trigonométrica. Lá no cálculo, lá no ICEB, é bem provável que vocês viram esse formato aqui, ó, né? A0/2, somatório, expandido o AK e os BKs aqui em somas de cosseno e de seno, tá? E aí ele pedia para calcular os AKs e os BKs, tá certo? Ele está dizendo, em primeiro momento, podemos não notar muitas vantagens em usar a forma trigonométrica, né? Bom, agora eu nem lembro, para falar a verdade, qual que é a vantagem e desvantagem de cada um. Ah, tá. É porque, na verdade, na hora de calcular os AKs e os BKs aqui, ó, uma coisa é você calcular duas integrais, tá? Do ponto de vista de processamento também, né? Quando você usa aquele E elevado lá, você diminui o esforço computacional, né, do sistema, tá certo? Olha lá. Então, aqui ele até explica lá. Essa aparente desvantagem pode ser minimizada se o sinal possuir simetria par ou simetria ímpar, né? Se o sinal tiver simetria par, os BKs são iguais a zero, né? Quando o sinal tem simetria par, os BKs são iguais a zero e teremos apenas componentes cossenoidais na série de Fourier de tempo contínuo, tá? Caso o sinal tenha simetria ímpar, os AKs aqui vão ser iguais a zero e teremos apenas componentes senoidais. Bom, então tá aí a título de curiosidade, espero que vocês tenham lido, né, isso aí ao longo aí quando eu pedi, né? E aí, pessoal, vou dar como página virada aí essa questão aí da série de Fourier de tempo contínuo, tá certo? É 8h17 agora, eu achei que fosse dar tempo de eu mostrar aqui série de Fourier de tempo discreto, mas eu vou apenas explicar, tá? O que acontece, pessoal? Então, nós vimos que uma premissa, né? Uma premissa lá do Fourier foi que o sinal precisava ser periódico, tá certo? Mas quando esse sinal ele não é periódico, isso é um problema, né? Porque se o sinal não for um sinal periódico, como é que a gente resolve aquela integral lá? Bom, aí os matemáticos, a gente tem que tirar o chapéu para a turma da física e da matemática, né? Temos que tirar o chapéu porque eles contribuíram muito, muitas ferramentas que nós temos na engenharia elétrica, graças aos cientistas, né, aos filósofos, porque eles descobriram muitas ferramentas aí que a gente utiliza, né? O cara bateu o olho nessa figura aí, pessoal, essa figura da letra A, e falou assim, caramba, isso é um sinal não periódico. Tá vendo? Que não se repete no tempo. Né? Letra A aqui é um sinal que ele está parado aqui, ó. Imagina, aqui está um sinal bonito, né? Aparecendo um triângulozinho bonitinho aqui. Mas como é que você chama um sinal que não se repete no tempo? Aí o cara, cutucando aqui, cutucando dali, ele pegou e falou assim, faz de conta que esse sinal aqui da letra A, pessoal, tá? Ele replicou esse sinal. Ele falou assim, eu vou fazer de conta que esse sinal ele é periódico. Tá? Ele colou esse sinal aqui, ó, colou esse sinal um do lado do outro, tá? E aí ele falou assim, essa divisão aqui de um ponto ao outro desse sinal, isso aqui é o T0, seria aquele T0 que seria aquele período fundamental nosso, tá?
tá? Então, eu tenho aqui nessa figura B, de 0 até T0 sobre 2, o T0 delimita aqui 1. E aí ele falou o seguinte, para eu usar, né, aquele ferramental lá da série de Fourier, eu vou supor que esse sinal não periódico é um sinal periódico, com um período T0 tendendo ao infinito. Então, o cara, né, o pessoal lá deu uma viajada, falou assim, vamos considerar o período fundamental como sendo infinito. E aí, pessoal, saiu, né? A gente usou a fórmula aqui, então, o cálculo do secas, então, é 1 sobre T0 de menos T0 sobre 2 até T0 sobre 2, de xT0 de E elevado a JK ômega 0 T dt, tá? A variável independente aqui é o tempo. Bom, esse T aqui que varia de menos T0 sobre 2 a T0 sobre 2, pessoal, o pessoal mudou o intervalo de integração de menos infinito a infinito, nesse cálculo do CK, tá? Com isso, pessoal, assim nós definimos o x de ômega como uma função contínua de ômega e os coeficientes CKs. Então, meu x de ômega vai ser de menos infinito a infinito, de x de t de E elevado a menos JK ômega t, tá? Esse x, então, aqui, ele vai ser todo ômega. O ômega, toda minha frequência, tá? Bom, a gente não vai prolongar, só que para a gente distinguir quando o sinal é não periódico, nós vamos chamar isso aqui da transformada de Fourier de tempo contínuo, tá? Então, aqui nós temos aqui tem uma figurinha que representa os espectros, né? Ele vai dizer que, na verdade, essa nova abordagem aqui, existe um envelopamento, as frequências, né, tem um envelopamento, tá? E esse envelopamento é definido por esse ômega, tá? Então, a transformada de Fourier, pessoal, é, na verdade, uma aplicação. A gente vai utilizar um sinal não periódico, mas considerar que o período de integração é de menos infinito a infinito, tá certo? Com isso, sai, então, a transformada de Fourier, tá? Então, olha lá, com a função x de ômega, ela tem um nome especial. Ela é conhecida como a transformada de Fourier, ou a integral de Fourier de x de t, tá? E também como equação de análise, né? Então, nós vamos utilizar a transformada inversa, assim como a gente tem a transformada, a gente vai ter a inversa. Vai ser 1 sobre 2π de menos infinito a infinito de x de ômega de E elevado a j ômega t dw, tá? Em W. Bom, o que acontece? Então, tem um exemplo aqui, tá? Onde foi proposto assim, determine a transformada de Fourier de tempo contínuo e os espectros de amplitude e fase do seguinte sinal, de E elevado a t, U de t. Tá? Então, nós precisamos pegar aqui, por definição, né, a solução a partir da definição da transformada de Fourier de tempo contínuo, temos o x de ômega, então, é uma integral de menos infinito a infinito de x de t de E elevado a menos j ômega t dt. Tá? Substituindo esse x de t aqui, deu E de t vezes E de menos j ômega t dt. Resolvendo essa integral aqui, pessoal, o valor dessa integral deu 1 sobre j ômega mais 1. A representação usando a notação polar para esse número complexo deu o módulo, tá, desse número com essa fase de E elevado a j, 1 sobre j ômega mais 1. Tá? Bom, que é plotando aí os espectros de amplitude de fase desse número complexo, deu essas representações aqui, ó, tá certo? Essas representações, pessoal, observem que em 0, a amplitude aqui está 1, em 0. Isso aqui, na verdade, é uma base para a gente usar, aplicar em sistemas eletrônicos para criar os filtros. Olha só que negócio bacana. O cara olhou, bateu o olho nisso aí e falou assim, olha só que interessante, cara, na medida que esse ômega aqui está mudando, a amplitude do sinal aqui está diminuindo. Eu estou multiplicando esse sinal U aqui, ó, por um outro sinal. E na medida que eu estou mexendo nesse ômega, a amplitude está atenuando o sinal. A fase, pessoal, o lado B aqui é a fase. Em 0, a fase é 90 graus. Na medida que eu mexo nesse ômega aí, ó, ele está atenuando, tá?
e essa fase do sinal aí também está sendo alterada, tá? Então, isso aí, pessoal, é a base de um filtro passa-baixo, tá certo? Então, olha só que interessante, quando você multiplica um sinal, esse E de menos por um degrau, esse U de T aí, ó, né? Fazendo essa brincadeira aí, vamos pensar assim, isso aqui é a base do filtro passa-baixo, né? Ele vai explicar isso aí, os espectros de amplitude e o espectro de fase desse sinal. Lógico, pessoal, para explicar essa transformada, ele usou uma função bem fácil de integrar, né? Nós não vamos jogar nada muito complicado aí, porque eu não quero cair em rascada, não, tá certo? Então, mas aí o objetivo aqui nosso é entender o conceito, tá? Depois, na sequência, nós vamos passar para o mundo digital. Aqui tem uma tabelinha aqui de transformadas básicas, né? Pares de transformadas de tempo contínuo, tá certo? Degrau, o delta de Dirac, né? A transformada é um impulso unitário. Então, tem aí uma série aí de tabelado, né? Para algumas funções básicas. Bom, e aí ele vai chamar a atenção aí das condições para ter a integral, né? As condições para a convergência lá, da transformada de Fourier de tempo contínuo, aí nós vamos fazer uso lá da matemática, né? São parecidas com as condições de Dirichlet, né? Que vimos na série de Fourier de tempo contínuo. O sinal tem que ser absolutamente integrável, né? Naquele intervalo, tá? O sinal possui quantidade infinita de valores máximos e mínimos em qualquer intervalo de tempo finito, e o sinal possui quantidade finita de descontinuidades em qualquer intervalo de tempo, tá? Isso aqui, então, nós vamos trazer isso lá da matemática, tá certo? Bom, aí tem outros exemplos aí, tá? Que ele determina a transformada de Fourier, né? Do sinal cosseno de T. Aqui é um outro exercício que vocês podem fazer depois aí, tá certo? E aí, pessoal, eu vou dar essa parte, né? Essa parte 2 aí, que conclui aí com a transformada de Fourier, eu vou pedir para vocês darem uma lida nessa seção 2.2, na seção 2.2, tá certo? Eu não sei se a gente vai dar conta de fazer esse exercício, não, mas vocês tentam fazer ele aí, tá, por enquanto, porque tem umas coisas aí que eu não passei para vocês ainda, que essa parte de DB, né, essa parte ainda tem uma teoria ainda para passar para vocês, tá? E aí, na próxima aula, pessoal, a gente vai focar em tempo discreto. Série transformada de Fourier em tempo discreto. Vocês vão ver que ela é mais fácil, né? É mais fácil aí mais fácil aí para a gente assimilar os conceitos quando a gente vai falando aí de tempo discreto, tá certo? Bom, 8h27 agora, pessoal. Eu terminei aqui, né? Eu vou pedir para vocês darem uma lida na seção 2.2 e 2.3, então, para a gente concluir a lista, né? E aí, na quinta-feira, aí eu vou concluir essa parte, a seção 2.3, abordar aí essa parte de transformada de Fourier de tempo discreto, tá? Fazer um exercício e utilizar o MATLAB aí para brincar com isso aí. Recomendo que vocês deem uma lida, tá? Tem alguns exemplos aí, reconstruindo alguns sinais de tempo discreto. Bom, então eu acho que é isso, pessoal. Por hoje, então, é 8h30 agora. A Maria Emília tinha me perguntado, pessoal, prova 2, se eu não me engano, né? Está marcada aí para uma segunda-feira, na semana do... E ela tem uma viagem marcada, está bem longe ainda, tá? Seria problema de fazer a mudança dessa prova. Então, por mim, eu não vejo nenhum problema. Em vez da prova ser na terça, na segunda, vai ser aplicada na... Deixa eu abrir aqui É isso, né, Maria Emília? A prova 2? Isso mesmo, professor. Só Eu até achei um pouquinho diferente também, porque a prova 2 está marcada para o dia 23 e a final está marcada para o dia 26. Aham. Aí eu achei que as duas ficaram bem pertinhos, né? A P2 e a final. Mas isso aí não tem como sair muito disso, não, Maria Emília, porque como o semestre nosso ele é muito apertado, deixa eu abrir aqui, tá? Não, mas se foi assim mesmo que você programou, tudo bem. Achei que tivesse tido uma confusão. O que acontece é que esse semestre da UFOP, para você ter uma ideia, em 6 meses nós estamos dando 2 semestres.
Então, o negócio está meio apertado. Mas deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Professor, como que você pretende dar a prova? Normalmente, Maria Emília, no horário da aula pego a lista, pego alguns exercícios, monto a prova, entrego para vocês fazem em casa e entrega no Moodle. Aí eu dou um prazo, assim, de umas 2 horas, 3 horas, para vocês fazerem dentro daquilo que a gente trabalhou em sala. É baseado na lista, né? Entendi. Mas, assim, o negócio é fazer a lista, entendendo a lista, e como vocês têm acesso ao MATLAB, a prova é com consulta, no geral, pelo menos no semestre passado, os alunos não tiveram maiores problemas. Mas tem que fazer a lista, porque não dá para aprender da hora, assim, fazendo esses exercícios aí, né, que eu estou passando para vocês, mantendo eles em dia, não tem maiores problemas, tá? Mesmo porque a disciplina é uma disciplina eletiva, mas não pode acumular, porque eu lembro que eu estava dando esse conteúdo aí para um aluno, e aí ele, não, né, para os alunos, aqueles alunos que não tinham feito a lista, quando chegar na prova não conseguiram fazer nada, tá? Não é que não conseguiram, né? Não consegue aprender isso aí em um dia, por exemplo. Tem que manter isso aí atualizado. Deixa eu abrir aqui. Está compartilhado aqui, né? Deixa eu ver aqui como é que é essa história aqui, Maria Emília. 23/8 é uma segunda-feira? Você já olhou isso aí, não? É na segunda. Ah, tá. Agora que eu estou vendo aqui. Não. Eu acho que essa data aí ficou errada, realmente. Agosto, 23/8. 23/8? Não, realmente tem um problema aí. É porque é o seguinte, ó. 23/8, agosto, as aulas, o exame especial, se eu não me engano, tem que ser aplicado nessa semana do dia 30. Não, o objetivo era dia 30. É dia 23 e dia 30. Na verdade, a semana do exame especial é a primeira semana de setembro, tá? Bom, o que acontece? 7 de setembro é feriado, né? 7 de setembro é feriado. Eu vou dar uma relembrada, dar uma olhada nesse calendário, mas, se eu não me engano, a gente tem que lançar essas notas aqui até o dia 3. Até o dia 3, tá? Então, como a turma é pequena, ou eu vou aplicar essa prova no dia 30 ou no dia 2, no mesmo horário de aula, tá certo? Então, essa data que tinha sido colocada aqui no dia 23, você falou que tem problema nesse dia 23, é isso, Maria Não, Emília? é que o meu voo vai ser na segunda-feira à noite, no período da aula. Se fosse, por exemplo, à tarde, eu até conseguiria, porque meu voo é à noite. Ah, não, mas veja bem, normalmente, se não tiver maiores problemas, a gente muda isso aqui para o dia 26, ó, porque eu entrego a prova para vocês, tá? E aí dou lá uma janela de tempo para vocês fazerem. Normalmente tem umas 4 horas, mais ou menos, entendeu? Eu entrego a prova e falo, pessoal, a prova está no Moodle. Eu gosto de dar isso no mesmo horário da aula, para que o aluno, assim, por exemplo, igual no semestre passado, a minha aula era de 5 a 7. Aí eu entregava a prova para o pessoal 5 horas e falava, pessoal, até 8 horas vocês podem, né, até 8 horas, até 9 horas, vocês podem terminar, façam a prova aí e entreguem no Moodle, tá? Então, posso colocar à tarde também, um pouco mais cedo na segunda, né, para não ficar muito próximo do exame especial. Então, a minha sugestão aí, na verdade, talvez manter dia 23, se não tiver problema, e colocar um pouco mais cedo, ou durante a tarde. Mas aí, se puder ser no dia 26, para mim, então, seria até melhor, porque como eu já pego o voo à noite, eu não sei como que vai ser. Tá, o meu único problema aqui é que, se eu for aplicar essa prova no dia 26, o exame especial tem que ser dia 2.
Por quê? Porque eu tenho que fechar as notas e o aluno tem que ter um prazo para ele se preparar, tá? Torcendo que vocês mantenham em dia as atividades aí, vocês não vão tomar exame especial. Mas, de experiência própria, todo semestre tem que preparar uma prova, porque não é prova, né? É uma atividade para cobrir aí o exame especial. Então, eu vou fazer essa alteração. Vou manter aqui no dia 26, tá? E colocar o exame especial no dia 2, mesmo porque esse arquivo aí que eu estou mostrando para vocês, ele está errado. Tá certo? É porque o calendário da UFOP, ele mudou. Ele terminaria no dia 27, mas aumentou uma semana, então nós ainda temos essa semana aqui, essa primeira semana de setembro. Tá certo, pessoal? Então, vou mudar isso aí para o dia 26, tá? Essa atividade 2 e o exame especial para o dia 2, para aqueles alunos que não obtiverem, de acordo com a regra da UFOP, né? Tá certo? Obrigada. Nada. Então, pessoal, se vocês não tiverem mais nada, então, vocês entenderam a questão lá né? O aviso, então, é a questão da tese lá do Dani, né? De amanhã às 8 horas. Recomendo, tá? Que vocês participem. Se não tiver mais nada, uma boa noite para vocês. Até quinta-feira. Professor, Sim? sua P1 está marcada para semana que vem, segunda, dia 12. E aí, tem como você falar um pouco sobre ela? Tipo assim, para não deixar muito. Ana Carolina, Oi. na verdade, eu acho que eu falei isso na aula passada, mas acabou que essa prova a gente vai fazer no dia 19, porque nós tivemos um atraso naquela primeira semana que eu tive um problema lá de trazer um pouco, né? Então, se não tiver problema para ninguém, eu vou aplicá-lo no dia 19. E aí, na semana que vem, eu pretendo fazer uma aula de dúvidas, na segunda-feira. Eu pretendo terminar aí essa parte aí na quinta-feira agora, terminar a matéria, e no dia 12, terminar a lista, tirar dúvida, né? Entendi. Ótimo, beleza. Tá? Aí, assim, Tranquilo. a prova é assim, por exemplo, semestre passado, eu peguei lá um sinal e pedi lá para o pessoal, ó, resolva isso aí usando a série de Fourier de tempo contínuo, reconstrua o sinal no MATLAB. Depois eu dei um outro exemplo para tempo discreto. Aí esse tempo discreto eu pretendo fazer com vocês na quinta. Peguei a lista de vocês e fui buscando, né, aquela parte de amostragem. É outra questão que é importante para vocês, tá? E aí foi isso. Eu elaborei lá 5 questões, tirei da lista, né? E como o pessoal podia usar o MATLAB, aí, assim, pelo menos igual eu falei, né? Quem fez a lista lá, eu lembro que tinha. Quem fez a lista, né? Fez lá, entregou tudo certinho, não teve maiores problemas, não. Mas aí o que faz? Vamos terminar a matéria na quinta, e na quinta mesmo eu vou tirar algumas dúvidas. Se vocês tiverem algum exercício ainda que vocês não terminaram, vocês levem para tirar dúvida, tá? E no mais tardar, na segunda-feira vai ser uma aula exclusiva para tirar dúvida. Tá bom, beleza. Tudo bem? Ô, professor, Beleza. Obrigada. Por nada, mas mesmo assim você pode mandar as suas dúvidas por e-mail ou perguntar lá no grupo do WhatsApp, tá? Tranquilo. Beleza. Sim, Pedro. ô, professor, é o seguinte, na quinta eu acho que é feriado, né, não? Dia 8. Você vai, tem aula normal? Ah, quinta agora? Ué, que notícia boa que você está me dando, hein, Se eu rapaz? não me engano, eu acho que é aniversário de Ouro Preto, cara. Ah, é? Então, Eu acho que é dia 8 mesmo. não, eu não posso dar atividade, não, porque é feriado no calendário, né? Então, o nosso próximo encontro é dia 12, tá? Se for o caso, a gente faz essa aula de exercício aí no dia 12, e aí a gente aplica, né? Mantém a prova no dia 19 ou aplica ela no dia 22, tá certo? Porque eu tenho que terminar a matéria ainda e terminar a matéria e fazer essa aula de dúvidas, né? Pelo menos 2 encontros ainda, Sim, sim, beleza, então. tá certo? Tranquilo. Então, beleza, pessoal. Então, fica assim, então. Aí, na próxima segunda, então, bom feriado para vocês, tá? Vamos manter o calendário acadêmico conforme programado. E aí, a gente pode até contar essa atividade de amanhã do Dani, depois, se ele gravar lá a apresentação dele, eu passo para vocês, tá? E aí conta como uma atividade da disciplina, porque ela tem
tá bem dentro aí do que a gente está vendo, tá? E aí, nosso próximo encontro, então, fica na próxima segunda, beleza? Beleza. Beleza, então, combinado. Beleza, obrigada. Um abraço, até mais. Falou, Obrigada, Gera, até boa mais. noite. Tchau. Tchau.